Bem-vindos ao Fora do Baralho. A semana passada despedimos do João Marcos Almeida e esta semana, no final do programa, temos uma novidade para dar aos ouvintes do Fora do Baralho, mas para já contamos com os nossos ases desta semana, a Susana Peralta, o Jorge Fernandes e o Luís Aguiar Conraria. Vamos então distribuir os naipes. Luís, começo por ti. Queres dar copas à decisão do Governo e do Ministro Fernando Alexandre de descongelar o valor das propinas? Vão sofrer um aumento de 13 euros anuais, uma decisão que à esquerda tem sido criticada, mas que o Ministro diz que este congelamento tem favorecido os alunos com rendimentos mais elevados. É mesmo assim? Quer dizer, respondendo à tua última pergunta, sim. É evidente que propinas congeladas e propinas tão baixas atualmente favorecem os alunos com rendimentos mais elevados, porque são esses que mais têm acesso ao ensino superior público. Aliás, é interessante porque grande parte dos filhos das classes médias baixas vão para o ensino privado, onde têm de pagar propinas bem mais elevadas. Mas eu acho que esta discussão sobre as propinas das licenciaturas, e quando falas dos 13 anos anuais, dos 13 euros anuais, estás a falar das licenciaturas, merece uma discussão muito mais profunda e muito mais cuidada, porque de facto não é descabido, e há muitos países europeus onde não há propinas. Não é descabido reduzir as propinas, isto tem a ver com o modelo de financiamento da universidade. E, portanto, as minhas copas não são sobre essa parte do anúncio. Essa parte do anúncio, penso que... Aliás, não é descongelamento nenhum. As propinas são atualizadas de acordo com a inflação. Isto é similar, por exemplo, aos contratos de arrendamento que anualmente são atualizados de acordo com a inflação. Portanto, isto basicamente mantém o valor real das propinas, não é propriamente um descongelamento, é simplesmente um congelamento ligeiramente diferente daquele que havia antes. Portanto, eu acho que isso se calhar merece um programa, um debate para um programa sobre o modelo que queremos para o financiamento do ensino superior. As minhas copas são para o descongelamento das propinas dos mestrados. Porque a situação dos mestrados, e esta é uma decisão e que já vem dos tempos de governos anteriores, é que os mestrados funcionam quase como se as universidades públicas fossem privadas. Nós, universidades, cobramos as propinas que entendemos, a tutela não dá qualquer apoio relativamente aos alunos de mestrado que nós temos, ao contrário, por exemplo, dos alunos de licenciatura que recebemos uma transferência do Estado, e, portanto, para todos os efeitos, o ensino após licenciatura é um ensino privado que pode ser ministrado por entidades públicas. Mas o problema é que desde 2020, por causa da pandemia, essas propinas estavam congeladas. E o que aconteceu aí foi congelar as desigualdades. Porque, como cada universidade cobra o que quer nas suas propinas, e aqui eu vou falar das de economia e gestão, que são as que eu conheço melhor, universidades que ficaram com as propinas congeladas em 17, 18 e até 20 mil euros, e outras que ficaram por cursos semelhantes, com propinas congeladas nos valores de 2.500 ou 3.000 euros. Isto criava uma desigualdade absurda entre instituições, e o congelamento aplicou-se a todos. Portanto, enquanto que o congelamento das licenciaturas era um congelamento que era igual para todos, no caso dos mestrados, o que se criou foi um congelamento em que se congelou as desigualdades entre as universidades. E as universidades mais dinâmicas, que conseguissem atrair mais estudantes e aumentar a procura pelos seus cursos, não podiam de forma alguma reagir, pelo menos a nível do preço, porque as propinas estavam congeladas. Isso era uma situação absolutamente iníqua. Aliás, havia até situações, já havia estratégias de universidades fecharem cursos que tinham as propinas congeladas para abrirem cursos praticamente iguais, só mudando uma palavra no título, para poderem dizer que é um curso novo e, portanto, poderem cobrar a propina que quisessem, porque aí já não estavam sujeitos ao congelamento, e isto era uma situação que se eternizasse, essa de facto teria de ser a única solução, que era artificialmente fechar os mestrados que existiam para abrir outros praticamente iguais, com alterações de cosmética, só para dizer que era um novo. Portanto, esta decisão vem tarde, mas veio finalmente, e portanto dou copas para isso. Jorge Fernandes, chamava-te também neste assunto, a Susana também vai falar sobre ensino superior, embora outra matéria, mas este descongelamento acaba por trazer mais justiça social ao ensino superior português? Sem dúvida nenhuma, olá a todos. Sem dúvida nenhuma, eu acho que infelizmente a discussão sobre o modelo de ensino superior em Portugal é uma discussão bastante pobre e bastante ridícula até. Eu, nas últimas semanas, por exemplo, têm saído várias
várias reportagens nos jornais, nas televisões, sobre, por exemplo, a dificuldade a dificuldade que os alunos têm, os novos alunos, por exemplo, que estão deslocados em Lisboa, no Porto, ou até mesmo noutras cidades, que apesar de tudo, sendo mais baratas, não são propriamente baratas, digamos assim, para aquilo que é o orçamento médio das famílias portuguesas. E nós andámos nesta discussão há muitos anos, os próprios partidos de esquerda estão sempre... Jorge, não são baratas para o orçamento médio da família portuguesa? Não, pagas isso... por um ano propinas menos do que por 2 meses de arrendamento de casa. Depende se estamos a falar também do mestrado ou da licenciatura, não é? Desculpa, não, se estás a falar de licenciatura, estamos de acordo. Mas acho que o Jorge está a falar de mestrado. Porque eu não estava. Então desculpa. Eu estava a dizer que há um enfoque excessivo na questão das propinas, quando há um conjunto de... Era aí que eu ia chegar precisamente. Desculpa, Jorge, tens razão. Que há uma total enfoque absurdo na questão das propinas, neste caso, por exemplo, da subida de 13 euros, quando, era isso que eu estava a dizer, que nas últimas semanas tem havido imensas reportagens nos jornais, nas televisões, de pessoas que tentam estudar para fora, Lisboa, Porto, ou até noutras cidades, e onde há um conjunto, digamos, de despesas que as famílias têm que realizar necessariamente para a pessoa efetivamente ir para o ensino superior, nomeadamente a questão da habitação, e isso é completamente ignorado. E, portanto, andamos, os partidos de esquerda, especialmente, que fazem as propinas, é uma espécie assim de símbolo e de tabu qualquer, e andamos a discutir eternamente a questão da propina, e ignoramos todas as outras despesas que os estudantes têm que ter, que essas despesas sim tornam o ensino superior absolutamente incomportável para muitas famílias. E eu acho que podemos discutir as propinas, mas eu acho que uma discussão muito mais importante e que é muito mais efetiva para garantir, por exemplo, que a classe média, especialmente, e a classe média baixa, conseguem aceder à universidade em Portugal, é discutirmos, vamos ter um plano em que nos próximos 5 anos ou 10 anos queremos construir 30 residências universitárias em todo o país. Isso, para mim, é uma medida de política pública muitíssimo mais relevante do que esta ideia de que vão subir 13 euros ou 15 euros as propinas. Pois, claro, eram logo com os fantasmas da rampa deslizante, que isto é o início, 13 euros agora, mas talvez daqui a uns anos já não são 13, são 300 ou 400, enquanto ignoram tudo o resto. Aliás, houve um gráfico que o Público, não sei se fez ou se reproduziu, enfim, não sei, mas saiu no Jornal Público esta semana, em que se mostrava de forma absolutamente claríssima que nos anos que começaram com a geringonça, que foi na altura que no fundo tentou-se congelar as propinas, etc., o valor líquido da bolsa de apoio aos estudantes, portanto, isto é, o valor líquido é já descontado o valor da propina. O valor líquido desceu substancialmente e continua a descer. Isto significa que, retirando a propina da equação, o apoio que o Estado dá a cada estudante, e aos estudantes especialmente que têm mais necessidades porque as suas famílias não podem cobrir os gastos, o apoio líquido que o Estado dá tem vindo sucessivamente a diminuir e a diminuir de forma muito substancial. Eu acho que esta discussão é muito mais importante do que a discussão das propinas. É ridículo, simplesmente. E é aí que, como o Luís disse, de forma corretíssima, isto é claramente um subsídio à classe média alta e alta. Quer dizer, porque não tem qualquer sentido que um estudante, por exemplo, que seja de Lisboa, que seja filho de uma família de classe média alta ou alta, pagar 600 euros de propina, enquanto ao seu lado tem um colega que muito provavelmente vai pagar 600 euros por um quarto e que está deslocado por um quarto simplesmente para conseguir viver na cidade, enfim. E portanto estamos nesta discussão, mas pronto, é bom que se continue a discutir as propinas, porque assim garantimos que nada verdadeiramente importante muda. Posso só acrescentar uma ou duas coisas? Miguel, eu concordo com isso. Eu sou a favor não sou a favor do modelo de propinas baixas e não acho que isso seja uma medida social eficaz, e já escrevi várias vezes sobre isto, estou completamente à vontade. Mas queria só dizer 2 ou 3 coisas aqui. Em primeiro lugar, eu não sei se isto é verdadeiramente uma medida em prol da justiça social. Precisamos de ver em que é que vai consistir e, efetivamente, o reforço da ação social. Isso é uma primeira questão. E depois, em segundo lugar, a corda deslizante, ou não sei como é que se diz em português, já existe, porque o mestrado, que é o grau de ensino no qual houve onde há o verdadeiro, neste momento concentra o verdadeiro prémio salarial, já foi liberalizado e privatizado
congelado, embora neste momento estivesse congelado, isso de facto não faz sentido nenhum, como o Luís muito bem explicou. E em terceiro lugar, eu queria dizer outra coisa, que quer dizer, o verdadeiro elevador social começa desde a mais tenra idade, e nós convivemos durante anos com este debate completamente ao contrário, de andarmos a defender propinas baixas na universidade e de termos pré-escolar e creches efetivamente privatizadas. Isso felizmente já foi, enfim, tem vindo a ser alterado à nossa maneira, devagarinho e com solavancos e tal, mas é de facto, nós sabemos, quer dizer, o principal, o elevador social começa na creche, nem sequer começa no pré-escolar, e depois convivemos também com uma privatização do ensino secundário, não só através da separação de escolas privadas e públicas, como através do mercado de explicações que ninguém sabe muito bem em que é que consiste. E portanto isto é andar a olhar para o telhado da casa e ver que ele está um bocadinho inclinado e andamos aqui, o telhado está inclinado e ninguém olha para as bases, para as fundações. É um assunto que me deixa francamente irritada. E vamos continuar na pasta do ensino superior. Susana, queres dar paus à novela, deixa-me chamar-lhe assim, entre o reitor da Universidade do Porto, António Sousa Pereira, e o ministro da Educação e Ciência, Fernando Alexandre. O reitor disse ao Expresso que foi pressionado a abrir vagas supernumerárias para acolher alunos de medicina. O ministro acusou o reitor de estar a mentir e, entretanto, na última hora o reitor já disse que não mentiu. Isto já dá para perceber alguma coisa desta história? Ainda não. Isto é uma história muito, muito triste. É uma história que mina uma das poucas coisas, quanto a mim, credíveis e de qualidade. Uma das poucas não, mas uma das várias coisas credíveis e de qualidade no nosso sistema de ensino superior, que é o sistema de acesso. Não há sistemas de acesso que sejam ótimos e perfeitos ao ensino superior. Todos eles têm as suas limitações. O nosso sistema de acesso, que é um sistema transparente, baseado em exames nacionais, centralizados, etc., é um sistema que tem a vantagem de garantir a confiança no acesso depois um passaporte para um prémio salarial. Pronto, aqui, atenção, eu sei, tenho consciência que estou a falar de outro problema, porque isto de facto é um contingente especial, portanto é um contingente especial que ao abrigo de uma lei, julgo que de 2007, permite às universidades, às faculdades de medicina e depois às universidades, que obviamente têm em última análise o poder sobre as unidades orgânicas, de definir um conjunto de vagas para admitir pessoas que já são licenciadas e, portanto, isto não tem a ver com o curso geral de acesso ao ensino superior que passa pelos exames nacionais, portanto, é de facto uma porta paralela, por assim dizer, mas é uma porta paralela que é absolutamente essencial que seja transparente, escrutinável e que não entre em atrapalhadas, porque isto depois mina a nossa confiança completa no sistema. E, portanto, eu acho que há aqui uma quantidade enorme de esclarecimentos a fazer. A primeira é da famosa Comissão de Admissões, ou como é que se chama, da Faculdade de Economia do Porto, que resolveu unilateralmente e aparentemente sem base legal, mudar a nota mínima de 14 para 10 e com isso entravam 30 pessoas a mais no curso de medicina. Depois o reitor da universidade não terá querido aceitar essa exceção, mas entretanto essas pessoas já tinham sido avisadas que entraram em medicina. Também não se brinca assim com a vida das pessoas, são expectativas muito elevadas, criadas relativamente a carreiras, etc., expectativas de vida. Portanto, eu também queria aqui dizer que sou muito sensível à perspectiva dos próprios defraudados pela Faculdade de Medicina do Porto e pela Universidade do Porto, em última análise, que foi quem deu essa palavra. Se é verdade aquilo que o ministro Fernando Alexandre disse, que o reitor lhe disse, então e se o porteiro disser alguém que entrou na medicina? Se calhar não é, nós não sabemos aqui, é a palavra do ministro contra a palavra do reitor. Eu queria aqui fazer uma declaração de interesse. Eu conheço bem pessoalmente o ministro Fernando Alexandre, mas neste momento não consigo dizer de facto quem é que está, enfim, com os elementos públicos nós não sabemos quem é que está a dizer a verdade. Isto não tem nada a ver com o porteiro dizer a uma pessoa, você entrou em medicina. Isto é um comunicado, uma comunicação oficial da parte da faculdade, que vem de uma reunião e de uma ata de uma comissão de admissões que decide admitir um conjunto de pessoas. Pronto, e depois há telefonemas para cá e para lá e não sei o quê, como se isso resolvesse por telefonemas. O reitor começa a ficar atrapalhado com a situação, liga para o ministro, depois o ministro não pode atender porque está a fazer não sei o quê, depois o ministro liga de volta. Isto é como estamos a falar, é como eu quando combino um jantar com amigos, é disso que estamos a falar, quer dizer, decisões com esta gravidade para a vida destas pessoas, decisões com esta gravidade do ponto de vista da credibilidade do nosso sistema de acesso ao ensino superior, resolve-se assim com um conjunto de telefonemas, enfim, dos quais o ministro diz que tem registro das chamadas, pronto, no seu telefone, mas quer dizer, não houve, é diferente haver uma reunião formal com a presença de membros do gabinete e da qual há, de facto, enfim, um registro escrito do que aconteceu, não é?
é? E portanto isto é assim, conversa de café e tal, e agora acaba com este espetáculo na praça pública de acusações mútuas entre o Ministro da Educação e o reitor de uma das principais universidades do país. Isto é, de facto, uma maneira muito, muito triste de começarmos o nosso ano letivo, mina a credibilidade do Ministro da Educação, mina a credibilidade da Universidade do Porto, mina a credibilidade, eu repito, da transparência à qual nós nos habituámos relativamente ao nosso sistema de acesso ao ensino superior em Portugal, que é muito melhor do que muitos outros baseados em currículos e coisas que nós não percebemos muito bem de onde é que vêm, e pronto, e os meus paus ficam presos para esta minha consternação neste momento e também enquanto, enfim, membro de uma outra universidade, já agora tenho essa declaração de interesses também a fazer, mas de facto, membro da comunidade académica deste país, a minha preocupação e consternação com este episódio verdadeiramente deplorável com o qual começamos o ano letivo, e espero que rapidamente venham esclarecimentos a lume e, sobretudo, era muito interessante tentar perceber enfim, quem é que está incluído nestas 30 pessoas, para percebermos se de facto estas pressões a que o reitor se refere têm alguma espécie de jogo de interesses instalado. Eu prefiro acreditar que não, mas neste momento já estou para acreditar em tudo. Sim, para já, e pelo menos o diretor da Faculdade de Medicina diz que são pessoas do povo, disse em declarações também ao jornal Expresso, que foi quem deu esta notícia. Jorge Fernandes, queres dar copas à justiça brasileira? Está a decorrer nesta altura o julgamento de Jair Bolsonaro, que aguarda pela decisão em prisão domiciliária. A decisão deve ser conhecida para a semana, mas para já queres dar copas à justiça do Brasil? Sim, copas para a Justiça do Brasil, porque eu acho que encerra naturalmente aqui uma lição para os Estados, para o Brasil, naturalmente, para o mundo, mas especialmente para os Estados Unidos, porque há aqui uma analogia clara entre o bolsonarismo e o trumpismo, e mais do que isso, quer dizer, acima de tudo, o que aconteceu foi em ambos os países, a grande analogia é que foram dois dos únicos países que são democracias plenas, enfim, embora isto hoje já seja um bocadinho debatível no caso americano, enfim, a ciência política está já a produzir conhecimento sobre isso, mas são dois países onde aconteceu uma coisa que foi vista e foi pública e notória, foi uma tentativa de uma turba de bárbaros de invadir, mais do que tentativa, as instituições e pôr em causa a transição de poder, que é a pedra de toque do regime democrático, verdadeiramente. O regime democrático, uma democracia mede-se, basta, quer dizer, uma definição minimalista é a possibilidade de haver eleição, remoção de alguém e haver uma transição pacífica de poder, coisa que tanto em 2020 no caso de Trump como no caso de Bolsonaro em 2022 não aconteceu, quer dizer, houve uma coisa altamente tumultuosa. E este julgamento, claro, mostra que, acho eu, que a justiça brasileira está em plena forma, porque se conseguir especialmente evitar transformar isto num julgamento político do bolsonarismo e focar-se nas ações específicas de Bolsonaro e dos seus generais, que é quem está no banco dos réus, e sabe-se, enfim, é público que houve um plano traçado de golpe de Estado e de subversão da ordem constitucional e que o Bolsonaro desvaloriza, diz que foi uma mera conversa, enfim. Portanto, a ideia de que um presidente e os seus generais conversam sobre como fazer um golpe de Estado agora está no patamar e é, no fundo, retirado para debaixo do tapete como uma mera conversa. E eu acho bem, quer dizer, acho que isto é um momento positivo para o Brasil. É bom que isto não se transforme neste julgamento político do bolsonarismo e da direita. Há uma direita moderada no Brasil, que infelizmente foi um bocadinho apagada pelo bolsonarismo, que está um bocadinho incomodada com isto, porque está a haver uma grande tentação da esquerda de, no fundo, tentar meter tudo no mesmo saco e dizer que só há democracia no Brasil com Lula e com o PT. E não é verdade. Quer dizer, a democracia é uma coisa muito maior do que isto e isto não significa, este julgamento não significa, nem pode significar que apenas o lulismo se pode tornar aquilo, que, para usar aqui um palavrão de ciência política, se pode tornar o only game in town, não é? Portanto, a única alternativa política viável. E eu, portanto, acho que a justiça brasileira está a fazer o seu trabalho e acredito na justiça, assim como acreditei, de resto, quando Lula foi julgado. Quer dizer, a ideia que Lula foi absolvido como se costuma dizer, numa tecnicalidade, na secretaria. O que aconteceu com Lula não foi a matéria de facto que houve uma absolvição na altura, foi que tinha havido um problema de jurisdicional. A jurisdição onde ele foi julgado não tinha poder, no fundo, para o fazer. O que, naturalmente, do ponto de vista do Estado de Direito, deve anular completamente o julgamento, e é corretíssimo, mas os factos e aquilo tudo que foi apurado, enfim,
há um julgamento político a fazer quanto a isso, eu tenho a minha ideia, certamente, e enfim, claro que depois Lula tentou fazer aqui um conjunto de manobras, a dizer que havia quase um complô contra ele, quando ele em 2019, por exemplo, ele saiu em braços com 90% de aprovação popular. Por isso é importante apoiar a justiça e que a justiça funcione sempre, seja para um lado, seja para o outro. E, portanto, eu espero que Bolsonaro, se provarem realmente esta tentativa de golpe de Estado e deste conluio com os generais, que de facto seja condenado e que seja sem apelo nem agravo, porque de facto pôr em risco a democracia é algo que deve ser algo muito valorizado por toda a gente e não pode haver qualquer tipo de hesitação. Naipes distribuídos nesta edição do Fora do Baralho. Na segunda parte vamos à jogada da semana. Segunda parte do Fora do Baralho, hoje com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria e o Jorge Fernandes. No final deste programa vamos também dar-lhe conta quem será o quarto elemento a juntar-se ao painel do Fora do Baralho. Numa semana que ficou marcada por um desastre, o elevador da Glória descarrilou, provocou 16 vítimas mortais. As investigações ainda estão a decorrer. A Carris, a empresa que gera este transporte, que é também um dos principais pontos turísticos de Lisboa, assegura que a manutenção foi integralmente cumprida e, entretanto, na arena política, o PCP lamenta que a manutenção seja feita em outsourcing. Alexandra Leitão, candidata do PS, não pede a demissão de Carlos Moedas, mas o antigo secretário-geral do partido, Pedro Nuno Santos, pediu a saída do autarca de Lisboa. Pelo caminho e também nas últimas horas, o Chega já apresentou um instrumento inédito, uma moção de censura ao executivo de Carlos Moedas. Susana Peralta, há questões anteriores a este acidente que levantam dúvidas sobre o empenho da Carris e da autarquia nas condições para garantir a manutenção destes equipamentos, e pergunto também se a primeira resposta de Carlos Moedas, que enfim é a cara da cidade de Lisboa, esteve à altura ou se tem estado debaixo demasiado da alçada do Presidente da República e do Primeiro-Ministro? Do Primeiro-Ministro. Eu vou começar, se calhar, pela primeira parte. Enfim, entretanto, como sempre, não é? Nestes casos, infelizmente, é preciso ocorrer uma tragédia destas dimensões para começar a sair informação que estava debaixo do tapete. E, de facto, nós ficámos, ou veio de novo à tona um acidente que houve em 2018, um descarrilamento que houve do elevador da Glória em 2018. Eu devo dizer que nessa altura essa notícia foi noticiado pelo público, mas não passou assim para o radar mediático. Obviamente não foi nem de longe nem de perto um acidente com a mesma proporção ou com a mesma gravidade, não houve mortos, não houve feridos, mas que foi de facto, aparentemente, segundo a notícia do público, encontrado quase por acaso por uma pessoa que estava a passar por ali, que viu o elétrico, enfim, o elevador descarrilado, e depois percebeu que era uma pessoa que percebia de ferrovia, que não é o meu caso, e que percebeu que os rodados do elétrico, que lhes faltava uma parte, enfim, um relevo que fazia com que eles encaixassem melhor nos carris. Eu peço desde já desculpa a quem percebe destas coisas, não estou certamente a usar os termos certos, mas de facto depois o que aconteceu foi que o Jornal Público deu essa notícia e na altura pediu esclarecimentos à Carris para perceber o que é que tinha acontecido, se tinham sido falhas de manutenção, enfim, que tipo de falha é que tinha justificado aquilo. Também pediu à Carris um número de dados factuais sobre o número de utentes destes elevadores. Eu vivo na zona histórica e, portanto, não, quer dizer, os elevadores estão permanentemente sobrecarregados. Tal como o Elétrico 28, são grandes símbolos da cidade e, portanto, é verdade que estes equipamentos estão sujeitos a uma utilização que não tinham de antes, isso é completamente factual. E na altura o Jornal Público enviou também perguntas à Câmara de Lisboa e ficou sem resposta. Portanto, este incidente ficou, não apareceu, quer dizer, não apareceu na comunicação da empresa, não apareceu na comunicação da Câmara de Lisboa, que na altura era liderada por Fernando Medina, devo dizer. E entretanto também já surgiu outro relato de de um problema de uma falta de travagem do elétrico, portanto do elevador da Glória a chegar lá acima e que terá trepado uns degraus a chegar lá acima ao Largo da Misericórdia. Por problemas também de travagem, outra vez um problema, enfim, que acabou por felizmente não trazer consequências de maior.
de facto, o que eu também acho extraordinário é que, claro que eu não faço ideia o que é que causou estes acidentes prévios e provavelmente outros haverá, ou enfim, não é de excluir que outros tenha havido, é onde eu quero chegar. Mas não deixa de ser extraordinário que em nenhum momento da comunicação oficial até agora, pelo menos do que eu fui seguindo, tanto da parte da Câmara de Lisboa e do seu Presidente Carlos Moedas, como da parte da Carris, tenham sido mencionados. Ou tenha sido mencionado, olha, nós de facto até no decorrer daqueles problemas que houve, nós fizemos um inquérito interno e percebemos, não é? Na altura não fizeram nada, ou se fizeram não nos vêm dizer. Eu acho que isto tudo, eu acho que, enfim, há aqui indícios de um certo facilitismo, de um empurrar com a barriga, porque de facto estes equipamentos são equipamentos... Susana, desculpa, Diz. deixa-me só retificar uma coisa. Em 2018, quem estava na Câmara de Lisboa não era Carlos Moedas. Então eu disse? Certo. Desculpa. Eu já tinha assinalado, já tinha aqui invocado o Fernando Medina. Não, claro, obviamente. Certo. Pronto. Continua, Pronto, desculpa. Mas de facto eu acho que esta voragem do turismo não é de maneira nenhuma exclusiva da presidência de Carlos Moedas, e eu acho que é possível que haja aqui um certo facilitismo de dizer, bom, isto é de rodar, não é? Porque de facto eu repito, eu vivo ali, portanto aquilo de facto são grandes símbolos da cidade, estão permanentemente sobrecarregados, o mesmo se pode dizer do elevador de Santa Justiça, estão todos eles com filas enormes, pronto, uns mais que outros. Deve ser das coisas mais lucrativas para a Carris hoje em dia. E além disso, não é? Como é sabido, a Carris pratica preços diferentes nestes elétricos. Não para quem, como nós, tem cartão de viagem normal na Carris, portanto, nós, os utentes normais, enfim, que são normais, isto é, habituais, enfim, as pessoas que têm bilhetes pré-pagos ou que têm passos, eu pago o mesmo preço no elevador da Glória que pago para apanhar o 758, mas de facto uma pessoa que compra a tarifa de bordo paga praticamente o dobro nestes elevadores, tal como no elétrico 28, relativamente à tarifa de bordo que paga, enfim, ao bilhete único que compra no momento num autocarro normal da cidade. Eu acho isso bem, já agora, eu acho bem que a cidade explore este tipo de equipamentos e que de facto faça aos turistas, enfim, pagarem até porque os turistas, lá está, geram de facto estes custos de congestão, geram sobrecarga nos equipamentos e, portanto, o que faz sentido é que depois essas receitas extra, tal como a taxa turística, que se calhar podíamos pensar se a queremos aumentar ou não, sirvam para nós depois termos políticas públicas que vão de encontro a estes custos de congestão. E mais uma vez, quer dizer, eu não faço ideia o que aconteceu nesses momentos de descarrilamento, mas preocupa muito que eles não tenham existido oficialmente na comunicação da empresa e que continuem a não existir neste momento crítico. A empresa, em nenhum momento, nem a Câmara, repito, invoque esses momentos. E no fundo, o que é que aconteceu? E a conclusão até é que chegou. Porque até podiam dizer, olha, não, naquela altura aquilo saltou lá os degraus por um problema qualquer que até nos levasse agora a ter menos, enfim, a tornar menos provável a tese de que isto é uma sequência de descuidos, por assim dizer. Pronto. Portanto, eu acho que, depois há as atrapalhadas todas da contratação pública, havemos de lá chegar, que mostram um deixar andar e uma espécie de pensamento mágico, a achar que estas coisas, ou indiciam pelo menos que pode haver aqui uma espécie de pensamento mágico, a achar que estas coisas, no fundo, não vão acontecer. E, infelizmente, aconteceu, e aconteceu da pior maneira possível, com mortos, enfim, é uma tragédia sem nome. Deixa-me só dizer, relativamente a Carlos Moedas, não, eu acho que o Presidente da Carris esteve péssimo, quer dizer, chegou lá no próprio dia e disse, não, atenção, isto foi tudo escrupulosamente mantido, foi tudo escrupulosamente respeitado, o plano de manutenção e fiscalização, então caramba, então eu vou deixar de andar transportes públicos em Lisboa. Porque se ele andar, se estiverem todos fiscalizados assim... todos assim maravilhosamente fiscalizados, e se a pessoa realmente podem se espalhar assim ao comprido e matar 16 pessoas de uma vez, quer dizer, e depois então vai abrir um inquérito, uma averiguação, mas já sabe que correu tudo bem, pareceu-me francamente despropositado. Eu sei que são momentos de grande emoção, sei que é muito difícil chegar ali e ver aquele cenário, imagino que eu nunca vi, e ter que reagir e ser o responsável pela empresa, mas é para isso também que estas pessoas, acho eu, têm também uma equipa que os ajuda a preparar uma comunicação de crise. É o mínimo de uma empresa desta dimensão. A Carris é uma grande empresa que tem a responsabilidade dos transportes públicos numa grande capital europeia. Tem que ter uma estratégia de comunicação de crise e não pode ser assim. E pronto, e o mesmo se pode dizer de Carlos Moedas. Claro que Carlos Moedas houve uma parte em que esteve muito bem, esteve ali, esteve presente e, portanto, enfim, eu acho que isso foi importante. Teve ações relativamente aos restantes equipamentos da cidade, embora a pessoa possa pensar, bom, se ele os parou, também é porque acha que o mesmo problema que levou ao descarrilamento casa deste... assaltada. Pronto, mas tudo bem, mas é um gesto que me parece que traz alguma tranquilidade
às pessoas. Agora, de facto, tem estado muito colado a Luís Montenegro e ao Presidente da República, e depois não responde a perguntas. E a conferência de imprensa ontem, sem direito a perguntas, da parte tanto do Primeiro-Ministro como do Presidente da Câmara de Lisboa, parece-me que são francamente despropositadas, e lá está, quer dizer, estas perguntas todas que eu tenho, e já agora deixei mais algumas no meu artigo do Público de hoje, eu presumo que os jornalistas tivessem provavelmente até melhores que as minhas, e não temos ocasião de as colocar, ou não têm ocasião de as colocar, porque andam aqui atrás deste jogo de dizer, bom, agora vamos aqui abrir averiguações e tal, mas de facto não querer responder a perguntas, em contraste com depois a conferência de imprensa da tarde, com um conjunto de pessoas técnicas da Polícia Judiciária e Instituto de Medicina Legal, e não me recordo mais, que de facto estiveram ali a falar com os jornalistas, e o famoso gabinete de investigação de acidentes rodoviários, que é apenas uma pessoa. Mas essa, portanto, parece-me que é o modelo de comunicação, e é uma pena que o poder político, nesta hora trágica para o país, não esteja disponível para esse tipo de comunicação. Jorge Fernandes, Pedro Nuno Santos veio pedir a demissão de Carlos Moedas, ao contrário do que fez a candidata do PS, Alexandra Leitão. Aqui a culpa não pode morrer solteira, ou ainda é cedo para determinarmos quem é o culpado e, portanto, para pedir responsabilidades políticas? Bom, eu acho que na admissão neste momento não faz qualquer sentido, por um motivo muito simples. Eu acho que... Bem, recordando aqui o João, que dizia sempre que achava mal que houvesse demissões por tudo e por nada, mas eu acho que sim, acho que deve haver consequências políticas se provar, se for claro que houve decisões políticas que de alguma maneira negligenciaram ou de alguma maneira trataram, deixaram andar, ou enfim, não cumpriram escrupulosamente aquilo que deveria ser cumprido. E hoje eu não percebo nada destas coisas técnicas. Custou-me muito ver, porque apesar de tudo tenho uma ligação sentimental a Lisboa bastante forte, custou-me bastante assistir a tudo aquilo. Aliás, lia-se na cara de Carlos Moedas que ele estava arrasado psicologicamente, e que certamente lhe custou muito tudo aquilo, e certamente viu coisas que nunca esquecerá. Mas voltando aqui ao assunto, eu li hoje no Público um parágrafo, estava lá praticamente escondido, no meio de um texto em que dizia que até 2007 que havia, portanto, que não só a manutenção era feita internamente dentro da Carris, mas que em cada elevador e cada ascensor destes havia uma equipa permanentemente, portanto, de dia e de noite, de 2 homens, no fundo, cuja única função era fazer manutenção permanente. Portanto, a função era uma equipa de 24 pessoas que estava dividida pelos elevadores da Glória, da Lavra, Bica e Santa Justa, e que estavam permanentemente a sua função era fiscalizar, literalmente, os equipamentos em tempo real, praticamente. É isto que eu quero dizer. Bom, eu acho que isto... Eu não quero tirar nenhuma conclusão generalizada ou precipitada, mas acho que claramente Portugal, ao longo dos últimos anos, há aquele gráfico que o Miguel Faria Castro está sempre a partilhar sobre o investimento público, o estoque de investimento, o estoque público, do estoque de capital público, e é evidente que Portugal sofreu um desinvestimento brutal desde mais ou menos 2010, 2011, desde 2000, do qual nunca verdadeiramente recuperamos. Houve um desinvestimento em tudo o que é estrutura pública, houve um desinvestimento brutal. Pronto, isto é a única coisa o único comentário que eu vou fazer sobre parte técnica, que eu acho que devia nos fazer pensar, digamos assim. Agora, se a parte política, a demissão de Moedas não faz qualquer tipo de sentido neste momento, por um motivo absolutamente evidente. Tipicamente, a demissão é feita quando se quer retirar alguma consequência política evidente, num momento em que o eleitorado não pode intervir. E, portanto, imaginem que Moedas tinha sido eleito há 6 meses ou 1 ano, e não havia nenhuma maneira de ser removido do seu lugar. Bem, mas nós estamos num momento chave, se calhar para ele, infelizmente, mas estamos num momento chave. Portanto, dentro de um mês, por coincidência, os cidadãos de Lisboa, assim como de todo o país, vão ser chamados a votar, e certamente terão a informação e ponderarão, bem, mal, enfim, seja como for, mas terão certamente a possibilidade de ponderar não só aquilo que foi o mandato de Carlos Moedas, a gestão eventualmente da Carris, a sua gestão deste acidente, e aí terão, digamos, a capacidade de escolher democraticamente se querem
que Carlos Moedas se mantenha ou se Carlos Moedas fez um mau trabalho e, no fundo, deve voltar para casa. E, portanto, pedir admissão neste momento é uma coisa, é uma garotice. Não tem qualquer tipo de sentido. Dentro do mês vamos às urnas e esperemos que nessa altura as pessoas avaliarão, especialmente, eu acho que é importante que as pessoas não avaliem isto de forma emocional, que tentem avaliar as coisas de uma forma relativamente objetiva, dentro do possível, e especialmente percebam que, quer dizer, o Carlos Moedas não é inspetor da Carris, nem inspetor de elétricos, não é? É eventualmente o responsável político disto tudo. A única coisa, e eu acho que em geral ele tem estado bem, a única coisa que eu acho que esteve menos bem, claramente, e aí culpo também Montenegro, é aquela coisa inenarrável ele ter ido para São Bento. Não tem qualquer tipo de sentido. A ideia de que um presidente de uma Câmara Municipal, mesmo que seja Lisboa, seja a capital, junta-se ao Conselho de Ministros e faz uma conferência de imprensa, uma declaração, porque aquilo não foi a conferência de imprensa, faz uma declaração ao país junto ao Primeiro-Ministro, na sede do poder central e do governo, quer dizer, não tem, é inenarrável, não tem qualquer tipo de sentido. O que aconteceu, na verdade, foi que Montenegro supõe que neste momento é mais popular do que Carlos Moedas e, no fundo, quis passar um manto protetor por cima e, no fundo, protegê-lo politicamente. Mas acho que é um erro dramático, até porque, eventualmente, se vier a confirmar ou se houver algum indício de que houve alguma negligência política, e repito, política em Lisboa, naturalmente Montenegro, enfim, fica numa posição um bocadinho desconfortável, não é? Porque, quer dizer, no fundo, abençoou politicamente Carlos Moedas num momento de grande necessidade, mas inevitavelmente ficou muito marcado e eu fica mais exposto a esse fica mais exposto a isto, quer dizer, e acho que o Primeiro-Ministro deveria naturalmente ter feito, quer dizer, eventualmente até visitado o local da tragédia, etc, mas isto foi excessivo. Acho que a proteção que ele tentou dar a Carlos Moedas, na minha opinião, foi excessiva. Pode depois sair de caro, dependendo do que derem as conclusões. Luís Aguiar Conraria, pegando nisto que o Jorge estava a dizer, esta questão de proximidade com as eleições autárquicas, é aí que se devem apurar responsabilidades políticas? Para já é o tempo das respostas técnicas? Desculpa, quanto tempo tenho para responder? 3 minutos. Ok. Não, é evidente que em relação ao apuramento de responsabilidades políticas, o Jorge tem toda a razão. Quer dizer, não faz sentido alguém demitir-se quando é candidato para daqui a um mês, não é? E, portanto, qual é propriamente a grande vantagem de se demitir? Aqui, as responsabilidades políticas claramente pertencem aos eleitores. Mas deixa-me só aqui acrescentar um bocadinho mais, que eu acho que eu de facto acho disparatado a forma como imediatamente se pedem a admissão dos responsáveis políticos nestas situações, sem se esperar por resultados. Mas eu acho que este disparate acontece por culpa dos próprios. Porque eles depois ficam presos e os próprios políticos, ao exigirem isso, ficam amarrados às suas posições passadas. Portanto, já passaram aí várias declarações de Carlos Moedas sobre o caso anterior da Câmara de Lisboa, que tinha a ver com Fernando Medina, com o tempo de Fernando Medina, quando foram entregues aquelas listas de participantes em manifestações à Embaixada Russa, em que Carlos Moedas também aparece extemporaneamente, e antes de qualquer inquérito ter terminado, a exigir responsabilidades políticas, a exigir a admissão de Fernando Medina. Quer dizer, e os mesmos dirigentes socialistas que agora também pedem este tipo de responsabilidades políticas, ou exigem este tipo de responsabilidades políticas, em 2017, quando foi a calamidade dos incêndios, em que, lembro, aconteceu por 2 vezes, uma em Pedrógão Grande, onde morreram 66 pessoas, e morreram pessoas por ação direta do Estado. É bom lembrar isto, porque eram pessoas que estavam a fugir do incêndio e que a polícia os mandou ir para uma determinada estrada, onde depois morreram carbonizados. Portanto, foi por ação direta do Estado que dezenas de pessoas morreram, e aí os dirigentes socialistas não apelaram a admissões de ninguém, e na verdade, depois na segunda leva de incêndios, quando morreram mais 50 pessoas naqueles incêndios em outubro, para a ministra se demitir teve de ser na altura, o Presidente da República praticamente admiti-la em direto. Ou seja, os mesmos dirigentes socialistas que hoje, como Pedro Nuno Santos, que hoje aparecem a exigir as demissões, também em situações bem mais graves, ou igualmente graves, se não quisermos fazer contagem de mortos, estavam em posições diferentes. Portanto, acho que tudo isto é um bocadinho absurdo.
e de facto este é o momento de esperar por respostas técnicas, tentar perceber o que é que se passou e, idealmente, se as respostas chegarem no próximo mês, os eleitores lisboetas terão ocasião para fazer o seu julgamento político de forma informada. Essa coincidência do timing permite também essa avaliação política quase no imediato. Antes de terminarmos a novidade prometida, o Nuno Garopa vai juntar-se ao painel do Fora do Baralho. É professor de Direito, atualmente a lecionar nos Estados Unidos da América, presidente da Associação Europeia de Direito e Economia, também antigo presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Só muito brevemente, Susana Peralta, Jorge Fernandes e Elisa Aguiar Conraria é uma entrada que vai ser acolhido de braços abertos aqui do painel do Fora do Baralho, depois da saída do João Marcos Almeida. Claro que vai, o Nuno é... Bem, em primeiro lugar, eu acho que, tinha certeza, não é? Que a ala direita vai ficar muitíssimo bem representada pelo Nuno aqui, sem desprimor para todas as saudades que o João nos deixa, claro. Vai ficar, dizia, muito bem representada pelo Nuno aqui no painel do Fora do Baralho. E além disso, eu queria também já, agora aqui, enfim, não sei se é recordar, mas é sobretudo informar que eu já contracenei com o Nuno numa coluna de jornal e agora vai ser um gosto para mim contracenar com ele aqui na nossa jogatana e, portanto, para a semana vamos inaugurar aqui um período de grandes trunfos. Sim, eu acho que... Diz, vai tu, Jorge. Não, vai tu. Não, eu estou muito satisfeito. Claro que eu gostava muito de debater com o João, mas debater com o Nuno, eu nunca debati com ele em público, já debato praticamente diariamente com ele há muito tempo em privado, e gosto muito do Nuno e acho que vai haver muita gente com as orelhas a arder, porque o Nuno não deixa nada por dizer e, portanto, acho que o programa vai provavelmente ainda ficar mais fora do baralho do que aquilo que já é. Luís, força. Deixa-me só dizer, eu com o Nuno já debati mesmo com ele, portanto eu e ele participávamos num programa da Rádio Renascença, aliás foi a minha estreia na rádio, que era o Conversas Cruzadas, e portanto o Nuno, que nós para já só damos as boas-vindas agora, porque quando ele depois participar no programa e for um rolo compressor para cima de nós, já não apreciaremos tanto. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a isto, porque... Eu lembro-me do Nuno, eu acho piada isto, quando se compara os Estados Unidos com Portugal, nós dizemos, um tipo do PSD, se estivesse nos Estados Unidos, estaria na ala do Partido Democrata, ou uma coisa assim do género. O Nuno Garopa não é o caso, ele é tão à direita que até para padrões americanos ele é de direita. E na verdade, ele é professor na Escola de Direito da Scalia Law School. O Scalia é precisamente era um dos membros do Supremo Tribunal de Justiça mais encostados à direita possível. Portanto, acho que sim, que garantimos o grande desafio que era aqui perder o João, que era garantir, ou um dos grandes desafios que era garantir a diversidade ideológica, está garantida, e é ótimo. E a partir da próxima semana o Nuno Garopa já se juntará ao painel do Fora do Baralho. Nós estamos a chegar ao fim, é sempre bom recordar também que domingo, logo pela fresca, há episódio extra com respostas às perguntas dos ouvintes. Enviem-nos as perguntas para foradobaralho@observador.pt. Esta semana é o Luís Aguiar Conraria que fica a cargo das respostas, para ouvir domingo logo de manhã e sempre em podcast. Eu sou Miguel Viterbo Dias, até para a semana.